eu sou a professora Karina, da Escola José Augusto Ribeiro, e estou aqui para apresentar mais um capítulo da nossa série Mulheres Inspiradoras da Literatura. E hoje, a Maria Eduarda Ribas, uma estagiária do programa Residência Pedagógica da Unesp, em parceria com a nossa escola, vai falar um pouquinho sobre uma mulher inspiradora chamada Lígia Fagundes Telles. Vamos conhecê-la? Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre a Lígia Fagundes Telles. Ela nasceu em São Paulo, na capital, e ela está viva até hoje. Ela tem 97 anos e é considerada uma das maiores contistas brasileiras, não só entre as mulheres, mas entre todos os autores que nós temos. Sua jornada começou muito cedo a ser uma jornada de destaque, vamos falar assim. Ela foi uma das primeiras mulheres a ingressarem na Faculdade de Direito do Largo São Francisco de São Paulo. E ela não só fez Direito, como também fez Educação Física. Então ela sempre foi muito determinada, ela sabia o que ela queria. Ela sempre foi muito dedicada, né? Durante a faculdade, ela participou dos jornais da faculdade. Foi lá que ela conheceu e começou a ter amizade com autores de renome como Oswald de Andrade, Mário de Andrade. Ela participou de eventos com a Anita Mafaldi. Então, ela sabia o que ela queria, ela era muito dedicada e ela, inclusive, é uma pessoa muito conhecida por ter ótimas relações com várias pessoas de renome. Carlos Drummond de Andrade já chegou até a fazer um desenho para representar a autora. Sem falar em cartas, como Manuel de Bandeira, por exemplo, tem poesias dedicadas a ela. Ela é uma grande queridinha do círculo literário e não é para menos, ela é uma ótima autora. Seu primeiro romance foi Ciranda de Pedra, já foi nos anos 70, ela já tinha publicado alguns outros livros antes, mas como o próprio Antônio Cândido afirma, foi nessa época que ela atingiu sua maturidade literária. Nessa época também, ela escreveu Antes do Baile Verde, que é um dos seus livros de contos mais famosos. Ele foi premiado aqui, foi premiado na França. E olha, se for para falar de prêmio, o que não falta para essa mulher. Ela recebeu diversos prêmios Jabuti. Ela recebeu o prêmio Camões, que é um dos maiores prêmios da literatura portuguesa, que autores de Portugal, brasileiros, vários países que escrevem em português concorrem, e ela ganhou o prêmio Camões pelo conjunto de sua obra. Ela, inclusive, recentemente, em 2016, foi a primeira mulher brasileira a ser indicada ao Prêmio Nobel de Literatura. Então vejam só, ela é muita coisa. Uma coisa que é interessante falar também é que o seu livro As Meninas, foi escrito na década de 70, foi o primeiro livro nacional a conter um relato de alguém que passou por situações de tortura na ditadura militar. E o livro, chamado As Meninas, passou pela censura porque, segundo a própria autora já falou em entrevistas, o militar que estava ali regulamentando as obras, leu as primeiras 40 páginas, achou que era bobeira, achou que era história para menininha, e então, assim, deixou passar. E é uma obra crítica, com cunho político, é muito legal, é muito interessante de ler. As obras dela, todas são ambientadas num caráter meio místico, mas realista. Por exemplo, Antes do Baile Verde, que eu sou suspeita para falar, porque é meu livro favorito, traz vários contos que trazem situações cotidianas, mas tem elementos diferentes. Tem muito saxofone, tem anões. E a relação dela com a cor verde é muito forte também. Ela mesma fala que a cor dela favorita é o verde porque é a única cor que amadurece. Ela também fala como seu pai era alguém que gostava muito de apostar em jogos, em cartas, e até nela ele apostou, ele patrocinou, vamos dizer assim, a publicação do seu primeiro livro. Ele sempre é no verde, porque ele ensinou ela que verde era a cor da esperança. Então, ela fala que como ela aposta nas palavras, ela também sempre aposta no verde. No seu segundo casamento, ela se relacionou com um homem chamado Paulo Emílio Salles Gomes, e ele foi um dos fundadores da Pinacoteca. Ele trouxe esse molde da França, né? Ele era também alguém muito relacionado à cultura.
E quando ele veio a falecer, ela assumiu o posto de presidente da Pinacoteca. E ainda juntos, eles escreveram um roteiro chamado Capitu, que seria contando uma outra versão dos fatos de Dom Casmurro, sendo narrada dessa vez pela Capitu também. E esse roteiro foi premiado, ele foi transformado em cinema e foi um roteiro premiado, como eu disse. Essa mulher, tudo que ela faz bem. Seus livros eles já foram publicados em diversos países, como Portugal, França, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Holanda, Suécia, Espanha, República Tcheca. Ela tem adaptações para TV, para teatro, para cinema. Ela tem livros de contos, coletâneas de contos. Tem outro livro dela também que eu gosto muito, que chama Seminário dos Ratos. É muito interessante, já tem também um cunho mais político, mas ela nunca perde essa ambientação. É como se os livros dela, eles não têm uma ordem cronológica correta, vamos dizer assim. Mas se você lê conforme a data de nascimento, de lançamento do livro, mas para ela é quase um lançamento, porque o que essa mulher faz, ela cria um universo, é justamente isso. Você consegue sentir a ambientação dos livros, ela leva a gente para esse mundo meio mágico, meio real. Então, sempre que a gente vai ler de novo, a gente acaba pegando uma coisinha nova. Em uma de suas entrevistas, ela falou: a criação literária? O escritor pode ser louco, mas não enlouquece o leitor. Ao contrário, pode até desviá-lo da loucura. O escritor pode ser corrompido, mas não corrompe. Pode ser solitário e triste, e ainda assim vai alimentar o sonho daquele que está na solidão. Então, ela também tem uma relação muito legal com o seu público. Sobre críticas, por exemplo, que ela recebe comentários de críticos literários, ela costuma realmente levar em consideração. Ela reconhece, por exemplo, se ela fala, olha, eu poderia realmente melhorar aqui. Então a gente vê que conforme as edições vão ficando mais recentes, seus livros, ela vai adaptando conforme ela sente a necessidade. Ela é sempre muito disposta a ouvir. Essa relação que ela tem com o leitor, ela, em eventos, ela sempre deixa claro, ela sempre pede, ela fala, me mantenham viva, me leiam. Ela tem uma relação com o público de muito respeito. E eu até assim, como eu disse, ela tem um círculo social fortíssimo. Desde Hilda Hilst, que ela tem fotos usando roupas iguais, até Clarice Lispector, Caio Fernando de Abreu. Diversas gerações de escritores nacionais, não tem como não admirar essa mulher. Então, eu queria trazer um trechinho justamente desse conto do Antes do Baile Verde, para vocês terem uma pequena noção de como é que é essa escrita dela. Porque é algo simples e incrível. Então, às vezes a gente não conhece ela, às vezes a gente fica criando barreiras para ler, quando a gente já pensa até, né, meu Deus, ela foi indicada ao Nobel, o que vai ser? E, gente, é um deleite. O conto Antes do Baile Verde, a situação é assim: as garotas elas estão se arrumando para uma festa, que é o Baile Verde, mas o pai de uma delas, ele tá doente, ele tá acamado. E uma delas insiste que ele vai morrer. E a outra fala, meu, por que você tá falando isso? Você quer acabar com o meu rolê. Mas se a gente for parar pra pensar, é um sentimento que, assim, é uma situação totalmente cotidiana que a gente pode passar. Que eu posso falar que eu já passei por isso. Que é você ter alguém que você ama, que tá sofrendo, mas ao mesmo tempo você sente que você não pode deixar também de aproveitar a sua vida, o seu momento. E ela consegue trazer esse sentimento, aquele embate que a gente fica, eu sou egoísta, eu não sou, o que acontece, o que não acontece, de uma maneira muito leve. Então eu vou ler aqui um trechinho pra vocês. Aquele médico miserável, tudo culpa daquele bicha. Eu bem disse que não podia ficar com ele aqui em casa. Eu disse que não sei tratar de doente. Não tenho jeito, não posso. Se você fosse boazinha, você me ajudava. Mas você não passa de uma egoísta, uma chata que não quer saber de nada. Eu sou egoísta. Mas Tatiza, ele não é meu pai, não tenho nada com isso. Até que ajudo muito, sim senhora. Como não? Todos esses meses, quem é que tem aguentado o tranco? Não me queixo porque ele é muito bom, coitado. Mas tenha santa paciência, hoje não. Já estou fazendo demais aqui plantada enquanto devia estar na rua. Com um gesto fatigado, a jovem abriu a porta do armário, olhou-se no espelho, beliscou a cintura. Engordei, Lu. Você é gorda, mas você é só osso, menina. Seu namorado não tem onde pegar, ou tem? Ela ensaiou com os quadris um movimento lascivo, riu e os olhos animaram-se. Lu,
Pelo amor de Deus, acabe logo, que à meia-noite ele vem me buscar. Mandou fazer um Pierrot verde. Também já me fantasiei de Pierrot, mas faz tempo. Então, aqui a gente vê... É um misto de sentimentos. E olha como é um diálogo assim simples, sabe? É uma coisa que a gente consegue imaginar os jovens tendo realmente. E quando a gente vai ver até um pouquinho mais, né? Nessa própria edição, no final da edição, traz um comentário. Antes do Baile Verde, era apenas um conto no começo, mas em 1969, quando a autoestima brasileira andava ainda derrubada pelo AI-5, ele já roubou a cena, porque o júri do Grande Prêmio Internacional Feminino para Contos Estrangeiros de Cannes, na França, escolheu-a para o primeiro lugar. Depois disso, a editora Bloch do Rio de Janeiro aproveitou o nome, organizou um livro e publicou uma coletânea com o título Conquistado na França. Então vejam bem, era um momento assim que não era esperado, mas essa mulher, ela consegue tudo, porque ela tem uma escrita realmente incrível. Ela sabe pontuar a crítica de um jeito muito sensível nos contos dela, ela sabe trazer o leitor para esse universo. Então eu recomendo muito que, se vocês têm interesse em, meu Deus, eu quero conhecer alguma autora brasileira, gente, vocês não vão se arrepender, porque é muito fácil gostar de Lígia Fagundes. Eu deixo aqui minha contribuição.